Hora de conversar com Natália Pazzi. A Anvisa deve decidir hoje se libera ou não o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Lembrando que já houve um pedido, feito no ano passado, que foi rejeitado pela agência. E agora, Natália, qual que é a tendência? Bom dia para você. Oi, Megali, Carla, bom dia para vocês, ótimo dia para quem nos acompanha. A tendência é pela aprovação, mas tudo isso ainda vai depender dos votos dos diretores da Anvisa. A Anvisa vai se reunir hoje, a partir das 10 horas da manhã, para deliberar sobre o uso da Coronavac nessa faixa etária de 3 a 17 anos. A reunião começa às 10 horas da manhã e a grande diferença em relação à reunião de hoje com a de ontem sobre autotestes, que a tendência também era pela aprovação, é que o Ministério da Saúde, em relação a autotestes, não enviou à Anvisa dados suficientes, informações e documentos suficientes, e essa foi a cobrança da Anvisa para liberar, então, a questão do autoteste, esse autoteste que vai voltar a ser discutido ainda nessa semana pela Anvisa. Em relação ao uso da Coronavac, como você disse, Megali, é o segundo pedido já do Instituto Butantan. Na primeira vez, a Anvisa acabou negando esse pedido do Butantan, dizendo que faltavam dados, faltavam informações, documentos. Teve toda uma tratativa ao longo do último ano e no início agora de 2022 para que fechassem, então, esse foco aí de documentos, englobando todas as informações, os dados referentes à eficácia e à segurança da vacina Coronavac para essa faixa etária de 3 a 17 anos. Nas últimas semanas, a gente acompanhou reuniões do Instituto Butantan com a Anvisa dizendo que essa avaliação deles estava aí nos dados finais, né, se encaminhando para o final, e a tendência, sim, é de que a gente tenha essa aprovação. Lembrando, a Coronavac já tem o uso emergencial liberado pela Anvisa para o uso em adultos. Foi uma das primeiras vacinas aí a serem utilizadas aqui no Brasil. O estado de São Paulo foi um dos estados a mais utilizarem a vacina Coronavac para aplicação aí em adultos acima, então, dos 17 anos, né, dos 18 anos para mais. Aí essa vacina foi aplicada muito aqui no Brasil, por mais que tenhamos aí a implicância, a gente pode dizer assim, do presidente Jair Bolsonaro com a Coronavac. Integrantes da Anvisa, Megali, afirmam que algumas condições podem ser definidas aí para aprovar a Coronavac para essa faixa etária de 3 a 17 anos. Entre elas, primeiro, que o Instituto Butantan se comprometa a gerar dados sobre o uso dessas doses aqui no Brasil, além também de apresentar o desfecho de um estudo global que está sendo conduzido na China, na África do Sul, no Chile, Malásia e Filipinas sobre o uso dessa vacina para essa faixa etária. Os pareceres das áreas técnicas devem apontar que a vacina tem sim eficácia e dados de segurança sólidos para essa aplicação. O Ministério da Saúde já avalia utilizar a Coronavac em crianças nessa faixa etária de 3 a 17 anos, caso tenha essa autorização por parte da Anvisa. A grande questão aí, o grande facilitador, né, a vantagem da Coronavac aqui no Brasil para essa aplicação é a disponibilidade de doses, levando em consideração que o governo federal parou de utilizar a Coronavac para vacinação aqui no Brasil. Então, a partir das 10 horas da manhã, a gente começa a acompanhar essa reunião da diretoria colegiada da Anvisa. São 5 votos, é necessária aí a votação de todos os diretores, uma maioria simples para essa aprovação. A gente deve ter sim essa aprovação, mas tudo vai depender aí do voto de cada um dos diretores, Megali. E nós temos uma vacina no Brasil que tem vantagens e desvantagens, né, em relação às demais vacinas, mas que é rejeitada principalmente por uma questão xenofóbica. Bem-vindo ao Brasil de 2022. Natália, então seguimos acompanhando. Um grande beijo para você, até amanhã. Até mais, pessoal.